Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, Salmo do dia. Já estamos aqui com a Bíblia aberta e o coração também, pedindo a Deus a graça e a sua misericórdia sobre nossas vidas. E nessa manhã, vindo de uma conferência da juventude, aprendendo, vários pregadores, pastores, passando ali pela EBT, trazendo mensagens riquíssimas também, e aprendemos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em si já se revela, já fala conosco, né, ao nosso coração. E eu estou com a Bíblia aberta aqui, no Salmo, que aliás esse Salmo é o maior da Bíblia. Ele tem 176 versículos. Esse Salmo de número 119. Esse Salmo 119 fala da excelência da palavra de Deus. Fala da excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa a palavra de Deus. Claro, pratica. Diz o texto, a abertura desse Salmo 119 diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e buscam de todo coração. Está aqui essa abertura falando da excelência da palavra e dos afortunados, dos que guardam a palavra do Senhor, dos que observam os caminhos do Senhor, mas praticam. E diz o texto que é bem-aventurado os que não praticam iniquidade, mas andam em teus caminhos, como tu ordenaste. Então todo esse salmo, 176 versículos, vai enaltecer e engrandecer a palavra do Senhor. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei, a tua palavra. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor dos exércitos. E aqui por diante vai muitos versículos enaltecendo a palavra do Senhor. E é através da palavra de Deus que nós temos vitória. Através da palavra do Senhor é que Deus nos dá a sua graça. E entre as mensagens desse final de semana, ali na EBT, a Igreja Evangélica Batista em Timbi, teve uma mensagem que falou sobre o conselho de Deus para Josué. Você já deve ter lido o livro de Josué, muito conhecido. Josué que recebeu uma missão difícil, uma missão de substituir, vamos dizer assim, dar continuidade ao trabalho de Moisés, né? Josué altamente responsável, comprometido, mas ele sabia de como não era fácil. E em Deuteronômio, capítulo de número 34, verso 9, diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Está aqui Josué recebendo já a aprovação divina. Também Moisés colocando as mãos sobre Josué e o seu ministério. Uma sucessão, vamos dizer assim, profética, pastoral, de uma forma que Moisés, ele recebeu a instrução de Deus. Moisés subiu ao Monte Nebo, ele vê a terra prometida, mas antes Moisés, com 120 anos, a idade que ele morreu, ele colocou as mãos sobre Josué. O texto diz que ele tinha posto as mãos sobre a vida de Josué, e assim todos deram ouvidos a Josué. Mas Josué, ele recebe uma missão, já falei, difícil, porque Moisés era morto e ele foi convidado para levantar e passar o Jordão. Olha aí.
Mas sabe o que Deus disse que vai te dar vitória, Josué? Está aqui na palavra: esforça-te, tem bom ânimo e observe a lei, conforme tudo que meu servo Moisés te ordenou. Olha a palavra, Josué. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares, você vai bem. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Olha aqui que palavra forte, né? Ele disse aqui que Josué precisava prosperar, mas ia prosperar quando observasse a palavra. Não te mandei eu? Esforça-te, ter bom ânimo. Não te espante, não pasme, porque o Senhor é contigo. Agora observa a palavra. E aqui eu pensei numa reflexão, quando a importância de observar a lei. Eu poderia usar esse texto básico, todo o Salmo 119, que fala da excelência da observação da lei do Senhor, mas também Josué, que é um exemplo onde recebeu vitórias, onde foi bem sucedido, porque ele obedeceu ao Senhor. Então, queremos que nesse momento apresentar a todos nós para a nossa reflexão, que os caminhos de Deus são perfeitos e Deus ele quer que observemos a sua palavra. A palavra dele é provada, é escudo para aquele que neles confiam. Está no Salmo de número 18, 30. Nós devemos submeter a Deus a sua ordem e os nossos caminhos, porque o nosso caminho pode levar à morte, mas o caminho do Senhor são caminhos de vida, caminho de paz. Provérbios 14, 12. Quando reconhecemos Deus em nossos caminhos, ele começa a endireitar nossas veredas. Provérbios capítulo 3, o versículo 6. Então, o texto escolhido para essa reflexão fala de nossos caminhos podem ser endireitados quando nós observamos a lei do Senhor, a palavra de Deus. E aqui eu começo dizendo aos irmãos que é importante, não sei se nessa manhã você já leu a Bíblia, mas é importante a importância até de falar da palavra de Deus. Faça isso nesta manhã no seu trabalho, em casa mesmo. Alguém no Face, nas redes sociais, manda um versículo. Porque no capítulo 1 de Josué, versículo 8, ele recebeu uma recomendação: não cesses de falar do livro da lei. Ou seja, não cesse de falar da Bíblia. Não cesse de falar da palavra de Deus. Peça a Deus misericórdia. Pecou, peça perdão. Leia a Bíblia e peça a Deus a misericórdia. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é criadora. A gente lê o livro de Gênesis, que pela palavra o mundo foi criado. Jesus, ele falou a palavra lá no deserto quando ele foi tentado. Ele disse para Satanás que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus ordena que falemos a palavra dele. Quando falamos a palavra dele, declaramos que Deus ele é real, que Deus é poderoso e as coisas vão começar a acontecer. Ore, leia a palavra, viva a palavra, porque é importante. Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ele diz: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e põe em prática, vai ser comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É importante, irmãos, fale da palavra, vamos viver a palavra, praticar a palavra de Deus. Em toda e qualquer situações é recomendável também verbalizá-la. Quem sabe você no caminho aí dirigindo, dê um versículo para você mesmo, medite. Diga assim em voz alta para você mesmo escutar: o Senhor meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus são sementes. Falemos, declaremos ela sempre, porque há poder na palavra de Deus. Há várias formas de falarmos da palavra de Deus, várias formas da expressão de linguagem, de gratidão. Então, a importância de falar, mas também é importante a meditação na lei do Senhor. Medita de dia e de noite. Josué recebeu este recado: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Você vai encontrar no Salmo 1 também essa orientação:
Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Temos, irmãos, precisamos meditar na palavra do Senhor. Precisamos tomar essa decisão de meditar, de amanhecer o dia de hoje. Não importa o que já tem acontecido, mas, Senhor, a tua palavra é quem me dá graça, me fortalece. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, medite na palavra, verbalize a palavra, mas também tem outra importância, e eu diria que essa é fundamental, e quero concluir essa breve reflexão com esse tópico. A importância não só de verbalizá-la, não só de meditar, mas a importância maior ainda de praticarmos a palavra de Deus. Josué recebeu essa mensagem: você deve fazer tudo conforme está escrito no livro da lei. No dia de Josué, a palavra ela estava escrita em tábuas de pedra. Mais tarde, ela foi escrita nos pergaminhos, nos rolos. Hoje nós temos a palavra escrita em papel. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo inteiro. Então, hoje nós temos a palavra de Deus aí. Você aciona seu celular, o seu computador, tem a Bíblia online, tem a Bíblia em várias traduções, tem explicações, tem mensagens. Hoje nós temos acesso. Devemos praticar, ler a palavra de Deus e praticá-la. Deus quer cada um de nós, pastor Samuel, você que está me ouvindo, como praticante da palavra. Isso nos leva a observarmos e levarmos a sério a palavra de Deus, o que ele diz. Ter a palavra de Deus como regra única de fé e prática. Não só viver na teoria, mas praticar a palavra. E praticar a palavra, querido ouvinte, envolve posturas, atitudes, estilos de vida, nossa ética. E a grande dificuldade é até conhecer, ter acesso ao conhecimento e às informações, mas não praticar. Você sabe qual era o problema dos fariseus naquela época, que era muito censurado? É que eles falavam da palavra o tempo todo, mas não faziam. Mateus 23, 3, você vai encontrar uma reprovação do mestre quanto aos fariseus. O mesmo pode acontecer conosco. A palavra de Deus é importante, mas precisa ser praticada, precisa acontecer em casa, acontecer na relação familiar, acontecer nos relacionamentos, no seu trabalho, na faculdade, em casa, no caminho, no trânsito, em todas as áreas de nossa vida, em todos os dias, praticar a palavra do Senhor. A Bíblia é o manual do fabricante. Creio ser esse o ponto fraco de muitos servos de Deus, de dizer que conhece a Bíblia, até lê a Bíblia, até falamos que amamos a Bíblia, mas falhamos na hora de praticar a palavra. Qual é o ensino da Bíblia com relação à prática? O ensinamento. Aí eu queria novamente citar o final do Sermão da Montanha, quando o Cristo disse que quem ouve e pratica vai ficar firme na rocha. Agora quem ouve e não coloca em prática, a casa é na areia. Na primeira chuvada, quando vier os embates da vida, a casa vai cair e grande será a ruína. Porque ouve a palavra, mas não pratica. Um bom desafio para o cristão é a prática do Sermão do Monte. E eu quero deixar para a sua meditação. Se você tem tempo hoje, leia Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, todinho, 5, 6 e 7, 3 capítulos, e tem lições para o resto da nossa vida, muito forte. Quem pode, queridos irmãos, em sã consciência dizer que pratica, não é? Toda a palavra, a gente se esforça e queremos que Deus aperfeiçoe. Será que nós praticamos o amor que tem escrito na palavra? Será que praticamos 1 Coríntios capítulo 13? Eu poderia falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, Paulo diz que não serve de nada. Tem muito conhecimento, mas não tem amor. Ainda hoje isso acontece. Só mesmo, irmãos, a graça de Deus, ela pode nos envolver de tal forma que possamos ser movidos e conduzidos a praticar a palavra, andar no caminho do Senhor. Nesta manhã, a minha oração é que o Senhor nos inspire e nos abençoe para que falemos da palavra, meditemos da palavra, mas acima de tudo, pratiquemos a palavra. Jesus estava começando sua missão e
a palavra de Deus, ele sempre ensinando a palavra, e ele disse: olha, viva ou vamos viver segundo a palavra, e vamos ser muito bem sucedidos. O texto de Josué, no capítulo 1, verso de 3 a 9 especificamente, o Senhor, ele está falando com clareza, que meditando na palavra, nós somos vencedores. Meditando na palavra, pode vir até a tristeza, pode vir os ataques de Satanás, mas nós teremos a vitória. Porque em tudo isso, quando estamos na presença do Senhor, a peleja não é minha, a peleja não é tua. A Bíblia diz que a peleja é de Deus. E nesta manhã, o Senhor abençoe você, a minha vida e a sua também, a minha família e a sua também, e que possamos praticar a palavra. Salmo 119, o versículo número 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meditemos na palavra do Senhor, e assim Ele há de nos abençoar. Salmo 119, Josué, palavra de Deus, colocar em prática. Essa é a mensagem do Salmo do dia. Que Deus, portanto, nos abençoe.